Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar a respeito das evidências da evolução. A gente vai mostrar uma série de provas que falam a favor dessa que era apenas uma teoria científica, mas hoje se mostra como um fato, tá ok? Então a gente vai ver que as evidências morfológicas, que os fósseis e que as evidências de sequências moleculares todas corroboram com o fato de que existe uma descendência com modificação e que é isso que gera a evolução, tá ok? Então vamos começar agora com a parte da morfologia, tá ok? Como é que a gente pode mostrar que as espécies mudam ao longo do tempo e que as espécies modernas têm um ancestral comum, né? Existe uma observação direta de mudanças em pequena e em grande escala, ok? As mudanças em pequena escala a gente chama de mudanças microevolutivas e as mudanças em maior escala a gente chama de macroevolução. Como a gente viu nas aulas passadas, aquelas mudanças nas frequências gênicas, nas frequências alélicas, né? Aquelas pequenas mudanças ao longo do genótipo nas populações podem gerar a microevolução. E a soma dessas microevoluções geram uma macroevolução, ok? E a gente vai ver que a microevolução, normalmente, ela é percebida inicialmente em taxas menores, como raças dentro de uma espécie, e que a macroevolução, que causa mudanças fenotípicas maiores, a gente observa, então, entre taxas de maior nível, como, por exemplo, entre espécies, entre gêneros, entre famílias e assim por diante, tá ok? Então, a gente vai ver que as semelhanças, que agora a gente vai chamar de homologias entre as espécies, elas são um reforço para a teoria evolutiva. E que o registro fóssil, que mostra como as espécies eram no passado, também apontam na direção dessa mesma descendência com modificação, que é a base da teoria evolutiva. Bem, como é que eu chamo, então, o que eu falo que é a microevolução? Nos livros vocês vão encontrar essa definição, é a ocorrência de mudanças de pequena escala na frequência gênica de uma população ao longo de um número reduzido de gerações, né? Essas alterações, como eu já falei para vocês, elas vão ocorrer no nível taxonômico da espécie ou abaixo desse nível taxonômico, que são as subespécies ou as raças, ok? Sempre que eu tenho macroevolução, eu tenho ocorrência de mudanças em grande escala, tá? E essas mudanças, obviamente, vão iniciar com uma espécie, mas elas podem acabar gerando mudanças de nível taxonômico maior, ou seja, as espécies se diferenciam e aquele grupo de espécies se diferencia num gênero distinto, que depois aquele grupo de gêneros se diferencia numa família distinta e assim por diante, ok? Bem, como é que a gente teria exemplos de macro e microevolução? Todo mundo conhece as diferentes raças de cachorro que a gente tem hoje, né? E a gente sabe que, embora eles possam ser extremamente distintos, né? Então, por exemplo, todo mundo já deve ter escutado falar nessa raça Chihuahua, né? Que é uma raça super pequena de cães, né? E existem raças extremamente grandes de cachorro, né? Por exemplo, o mastim napoletano aqui é uma das raças maiores, o Old Sheepdog também é uma raça de cães bem altos, vamos dizer assim. E embora sejam apenas raças, todas essas variedades aqui ainda são intercruzantes. E por isso que todas fazem parte da mesma espécie, que é a espécie de Canis, ok? A questão é, se hoje eu pegar um Chihuahua e cruzar com um Old Sheepdog, é muito provável que se eu colocar um macho cruzando com a fêmea e eu viabilizar essa cópula, eu consiga ter prole. Mas se eu fizer ao contrário, né, uma fêmea pequena com um macho muito grande, muito provavelmente essa fêmea não consegue gerar esse filhote. Então a gente já começa a ver que aí existe um nível de bloqueio, né, que está quase gerando um isolamento entre essas duas raças, as muito pequenas e as muito grandes, ok? Mas como ainda existe a possibilidade de cruzamento contrário, não existiu o isolamento ainda e, portanto, genes de uma raça ainda podem passar para outra, certo? Bem, no caso de qualquer mudança dentro das raças caninas, que são
feito da seleção artificial, ou seja, o homem direciona cruzamentos e daí dessa maneira ele consegue obter essas diferenças nas raças, né? Tudo isso eu estou chamando de microevolução, ok? Porque no fundo está acontecendo dentro da unidade taxonômica, que é a espécie de cães, ok? E essas mudanças não foram suficientes ainda para produzir o isolamento reprodutivo, tá? Agora, quando eu falo em macroevolução, eu estou falando de, primeiro, mudanças de grande porte fenotípico, né? E, além disso, eu estou falando de mudanças que estão ocorrendo em níveis taxonômicos superiores ao nível de espécie. E aí, se a gente for olhar na evolução do cavalo, propriamente dita, desde o Iracotherium, que era, na realidade, um indivíduo um pouco maior que um cão apenas, e com ainda 5 dedos, né? E com os seus dentes ainda não com toda a estrutura típica de um dente de equinos, a gente vai ver que houve, primeiro, um grande rol de mudanças, né? Desde esse indivíduo de 40 centímetros até um cavalo moderno, que tem mais ou menos 1,6 metros, houve uma série de mudanças, né? E essas mudanças não aconteceram só no porte do animal, mas também aconteceram no esqueleto desse animal, certo? E existe possibilidade da gente acompanhar essas mudanças e ver como é que aconteceu, por exemplo, a redução dos dedos, né? E a formação de um casco que, na realidade, é a unha de um determinado dedo que foi o único que permaneceu nesse ramo evolutivo, ok? Bem, no caso da macroevolução dos cavalos, né, o que a gente tem é um caso de cladogênese, tá? O que significa cladogênese? Eu tenho um ancestral, ok? E que ele se diferencia em vários ramos. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma árvore genealógica de uma espécie, que eu chamo de filogenia, e essa filogenia ela é toda ramificada, eu digo que eu tenho uma cladogênese. Certo? Mas eu posso ter evolução seguindo anagênese, que seria quando eu tenho uma espécie que gera outra, que gera outra, que gera outra, e na realidade, essas espécies anteriores, elas se modificaram para dar origem a uma outra, então elas desaparecem, ok? E aí eu tenho uma filogenia que é uma linha reta. Nesse caso, eu digo que eu tenho anagênese, ok? Só para introduzir, então, essa nova nomenclatura para vocês. Olhem aqui a macroevolução no caso das baleias, né? A gente tinha primeiro um esqueleto de um ancestral terrestre teórico, ok? Que evoluiu, ou seja, mudou para um ancestral aquático, né? Mas que o próprio nome já diz, olhem só, ambulacetons, ou seja, ambula é ambulante, que anda. E cetos é um cetáceo. Então, é um cetáceo ambulante, que é capaz de andar. E vocês podem observar que esse indivíduo tinha aqui, ó, nadadeiras que parecem pernas, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, né? Aí depois teve a formação do acatacetus e depois das orcas modernas. Então, a gente está vendo que houve macroevolução. Primeiro, espécies distintas e grandes mudanças, tanto na forma, quanto no esqueleto, quanto na fisiologia, obviamente, tá? Bem, como é que a gente vai medir semelhanças e diferenças, né? Então, se a gente fizer análises entre estruturas similares em diferentes espécies, a gente vai perceber que existem estruturas que são homólogas e estruturas que são análogas. Com certeza vocês já escutaram falar desses termos, né? Agora, vale a pena a gente relembrar o que seria uma estrutura homóloga e uma análoga, para a gente conseguir entender como é que isso funciona do seu ponto de vista evolutivo. Estruturas homólogas, elas apontam para uma semelhança morfológica da mesma origem ontogênica, ou seja, aquela estrutura tem a mesma origem embrionária, tá? Em diferentes espécies. Então, significa que são espécies que têm, na realidade, uma origem filogenética comum, elas têm um ancestral comum, ok? E essa descendência comum, ela indica divergência adaptativa. O que seria isso? Na realidade, são descendentes de um mesmo ancestral, mas que se diferenciaram para se adaptar a ambientes diferentes, ok? A gente também diz que isso pode ser chamado de
radiação adaptativa. Eles se radiaram, se separaram para poder ter uma adaptação a um ambiente diferenciado, ok? Já estruturas análogas são estruturas que têm uma semelhança morfológica ou funcional, mas que têm origem ontogênica distinta, ou seja, não partem de um ancestral comum, certo? E, na realidade, quando a gente encontra estruturas análogas, isso é um indicativo que houve convergência evolutiva. O que é isso? Imaginem vocês, espécies completamente diferentes, mas que têm a mesma estrutura, que não têm origem em comum. Aquela estrutura, ela só pode ter surgido por uma questão de adaptação a um ambiente similar. Então, imaginem vocês, se eu comparar asas de insetos, asas de pássaros e de morcegos. Todas essas asas, elas têm uma função similar, que é o voo, mas todas têm origens diferentes, certo? E aí, o que a gente vai perceber é que, na realidade, embora elas tenham origens diferentes, porque aves, mamíferos e insetos têm ancestrais distintos, todas essas estruturas, elas servem para a mesma função. Então, elas são estruturas análogas.